Olá! É muito bom estarmos aqui mais uma vez para apresentarmos o Ligados na Palavra para você. Bom, essa temporada está bem diversificada e bem interessante. E para isso, contamos com profissionais que atuam nas áreas para trazerem os melhores conhecimentos para você. Está começando mais um Ligados na Palavra. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, o método Kumon na escola. Bom, e para isso convidamos a Irã Carvalho. Ela é formada em Administração de Empresas e Análise de Sistemas, pós-graduada em Gestão Empresarial, está concluindo agora Psicopedagogia e ela é empresária e franqueada do método Kumon. Seja muito bem-vinda, viu, Irã? Muito obrigada, Stephanie. Estou muito feliz de participar aqui, de poder falar um pouquinho sobre o método Kumon, esse trabalho que a gente desenvolve com bastante amor. Bom, e antes de começarmos, vamos fazer uma prece e orar a Deus? Querido Pai que estás no céu, por favor que o Senhor se faça presente aqui neste momento e que o que possamos falar aqui possa esclarecer muitas dúvidas e trazer informação para aqueles que querem receber também. Nos abençoe, abençoe a vida de cada um aqui que está falando e aqueles que estão assistindo também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que conhece alguém ou que tem o seu filho ou você mesmo tem dificuldade em alguma matéria específica ou de repente no geral, mas por área, eu tenho dificuldade em matemática, em português, geografia e não consigo desenvolver com o decorrer do ano letivo. Bom, existe o método Kumon, a gente sabe que ele é bem útil para quem tem dificuldade e também para quem quer desenvolver melhor o seu aprendizado. Mas o que a gente poderia falar que é o método Kumon? Então, Stephanie, o Kumon é um método japonês. Ele é fruto do amor de um pai por um filho. O Takeshi, que é o filho do Toru Kumon, estava tendo dificuldades em matemática na escola e o pai resolveu ajudar o filho. Como ele não tinha disponibilidade durante o dia para auxiliar o filho, ele elaborou alguns exercícios e deixava para a própria esposa aplicar para o filho. O filho realizava as atividades e à noite ele conferia, corrigia e passava novas atividades para o seu filho fazer no dia seguinte. Em poucos meses eles tiveram bons resultados. Tamanhos foram os resultados que eles decidiram compartilhar isso com os pais dos colegas e assim começou a primeira unidade do Kumon. Depois disso, o Kumon se estendeu pelo mundo inteiro, ele é a maior franquia de educação hoje. O método Kumon trabalha através do autodidatismo. Nós trabalhamos hoje aqui no Brasil, já temos 40 anos que o Kumon trabalha no Brasil, a gente tem a disciplina de matemática, português, inglês e japonês. E o material didático do Kumon é um material autoinstrutivo que propicia que o aluno avance de maneira autônoma. Qualquer aluno que vai se matricular, ele passa por um momento de entrevista e uma avaliação diagnóstica para a gente conhecer a realidade daquele aluno naquele momento. Essa entrevista, a gente vai saber as necessidades, quais são os anseios, os motivos que levaram aquela criança ou aquela família a buscar o método, para que a gente possa favorecer, proporcionar uma orientação individualizada da maneira mais adequada. Você colocou para nós situações de pessoas com dificuldade de aprendizagem. O Kumon, ele não é exatamente um reforço escolar. Ele é um método pelo qual a gente trabalha, através do autodidatismo, o desenvolvimento do aluno. Só que ele auxilia as dificuldades de aprendizagem pela maneira que nós trabalhamos. Um aluno faz uma avaliação, ele começa de um ponto simples para ele, um ponto que ele dá conta, e o avanço é feito no ritmo dele, avançando estágio a estágio. Qualquer pessoa hoje pode se desenvolver através do método Kumon, sendo uma criança pré-escolar, pode ser uma criança, adolescente, adulto ou até terceira idade. Bom, então o método ele pode ser aplicado em qualquer idade. Qual que é a idade mínima para se inscrever a criança no método Kumon e como que ele trabalha as dificuldades das crianças e dos adolescentes?
nós não temos uma idade mínima para matricular alunos, né? A minha experiência, eu já tive alunos de 2 anos. Qualquer pai que queira desenvolver o potencial do filho pode estar recorrendo ao método Kumon, tá? O método Kumon, ele é individualizado. No momento, como eu já falei, quando o aluno entra no Kumon, a gente faz essa avaliação diagnóstica, a gente vai ter uma noção das capacidades que o aluno tem já no momento que ele entra no Kumon, o que ele já conhece, qual que é a base que ele já tem, e a partir dali a gente vai fazer uma programação individualizada. O avanço vai ser no ritmo do aluno, né? Então, se é uma criança pequena, uma criança pré-escolar, que ainda não teve um estímulo escolar, ela vai para o Kumon, ela vai poder aprender desde contagem, sequência numérica, contas mesmo, né? Operações de adição, subtração, tabuada, multiplicação e divisão. O que é interessante é que ele não tem um estágio correspondente àquela idade. A gente vai trabalhar até desenvolver e atingir os objetivos com o aluno naquele conteúdo. A partir do momento que ele atingiu, nós vamos para o próximo nível. Para alunos que entram com dificuldades na escola, essa mesma avaliação é feita e a gente vai identificar o ponto que o aluno ainda dava conta, o que ele ainda conhece. Nesse momento, a gente quer verificar o que ele dá conta de fazer e vamos começar nesse conteúdo mais fácil. Geralmente, o aluno que está apresentando uma dificuldade na escola, ele possui uma defasagem de aprendizagem. Ele já teve um conteúdo visto dentro da grade curricular tradicional, no entanto, ele não assimilou aquele conteúdo. E ele precisa ver um conteúdo mais complexo e ele ainda precisa daquela base anterior que ele não assimilou. Quando o aluno começa a apresentar uma dificuldade na escola, por exemplo, num 6º ano, não necessariamente a dificuldade no conteúdo do 6º ano. Normalmente, pela nossa experiência, o aluno ele já tem uma defasagem. Ele teve conteúdos que já foram vistos previamente na grade curricular escolar, mas não foram totalmente assimilados. Então, ele precisa daquele conteúdo para dar conta do próximo. Então, o trabalho que a gente executa no Kumon é começar num ponto fácil, que o aluno dá conta, e começar a desenvolver a partir daquele ponto no ritmo dele, né? A proposta é que o aluno tenha um horário todos os dias para estudar. Ele frequenta a unidade 2 vezes por semana e leva atividade para fazer em casa de 20 a 30 minutos por dia. Então, todos os dias praticando, cada um no seu ritmo vai chegar provavelmente no conteúdo da escola e a gente propõe mais. A gente gostaria que o aluno não só solucionasse a dificuldade que ele tem na escola, mas que ele pudesse realmente avançar, porque toda criança tem um potencial. Então, Aira, e aí, como a gente falou no início, eu acredito que tem muitos pais, ou avós, tios, que veem seus filhos com dificuldade na escola e até falta de vontade realmente de estudar. O método Kumon pode auxiliar no quesito de falta de vontade de estudo? Uhum. Olha, ninguém gosta de fazer o que não consegue, né? Se eu te der uma atividade para você fazer hoje e você não estiver capacitada para realizar, você não vai ter prazer em realizar aquilo. A experiência que temos através do método Kumon é que quando você estuda um conteúdo dentro da tua capacidade, aquilo se torna uma coisa agradável, né? Então, assim, a gente tenta proporcionar o estudo no ponto adequado, no ponto que o aluno esteja dando conta, para que aquilo se torne um pouco mais motivador, para que o aprendizado se torne uma coisa motivadora. Só que isso a gente tem que estar num ponto adequado. Se você estiver num ponto que exige demais do aluno, ele vai se desmotivar. Se for um conteúdo também muito fácil, ele vai se desmotivar. Então, o nosso desafio diário é tentar achar esse ponto, né? Esse ponto que o aluno está dando conta, que desafie um pouquinho, que não seja fácil demais. Então, a ideia é essa. Quando o aluno se sente desmotivado, quando o aluno não tem vontade de aprender, verificamos muitas vezes que ele está estudando num ponto inadequado, né? Eu acho que é natural do ser humano você ter o anseio por aprender coisas novas, né? Só que esse estímulo tem que ser feito da maneira correta. E nem sempre a escola convencional, numa turma normal de 30, 40 alunos, o professor tem que trabalhar um determinado conteúdo, o nível de motivação vai estar igual para todo mundo. Então, a gente está buscando, quando a gente trabalha de maneira individualizada no Kumon, é chegar num ponto que o aluno vai fazer uma atividade que ele dê conta,
né? Então, assim, se ele na escola está indo mal, ele não está dando conta, ele não está tirando as notas necessárias, não está dando conta de absorver os conteúdos, a ideia é que no Kumon ele tem uma experiência positiva em relação à aprendizagem, que ele vai fazer uma atividade que ele dá conta, que ele consegue, e isso retorne para ele esse prazer de aprender, que ele possa perceber como aprender é gostoso, como aprender pode ser uma coisa boa, né? Então, assim, todos nós seres humanos temos isso. Então, Aira, qual que é o momento ideal para os pais estarem procurando o método Kumon? Stephanie, o que eu vou dizer para você? A gente não tem um momento ideal. Qualquer pai que queira desenvolver o seu filho pode buscar o método Kumon. A gente tem uma grande procura de pais que eles buscam o Kumon como se fosse um reforço escolar. Na hora que o aluno apresentou uma nota baixa, quando ele está correndo o risco de uma reprovação na escola, o pai de repente pensa, puxa, vou colocar meu filho no Kumon. A nossa sugestão é que todo pai que queira desenvolver o filho, que queira que o filho tenha um desenvolvimento saudável, uma vida estudantil satisfatória, pode procurar um método para desenvolver o filho. Que pai que não quer um filho que tenha hábito de estudo, que ele tenha autonomia, que ele seja concentrado, que ele seja perseverante, que são características que nós desenvolvemos através do método Kumon. Então, que pai que não busca isso para um filho? Então, qualquer pai que queira desenvolver o filho, que queira desenvolver essas características que vão ser importantes para a vida, para a formação do indivíduo, pode buscar o Kumon a qualquer momento. Pode ser no momento que ele é pré-escolar ainda, antes do ingresso na vida estudantil, né? Você pode procurar no momento de uma infância, de uma adolescência. A gente tem busca de alunos que vão buscar para fazer o Kumon, para fazer concurso. Nós temos pessoas da terceira idade que vão fazer Kumon para manter o cérebro trabalhando. Não existe uma classe de pessoas que não possa estar se beneficiando do método Kumon. Tá. E durante quanto tempo o aluno deve se submeter ao método? O método Kumon, Stephanie, ele é individualizado. Eu não posso te dar nada tabelado, sabe? Depende do teu objetivo, né? Um pai que chega e fala, quando uma criança é pequena, né? Que é a minha sugestão, quanto menor o teu filho for, você começar a dar um estímulo, você vai fazer uma prevenção com ele, você já está preparando ele para a vida estudantil. O Kumon trabalha muito com autonomia. Então, quanto antes você desenvolver isso no teu filho, vai ser melhor. O tempo que o aluno vai ficar no Kumon, isso varia muito do objetivo de cada um, né? Eu comentava, um aluno que quer ir para a área de exatas, por exemplo, né? Nós temos o Kumon de matemática. Começamos desde contagem e a gente chega em conteúdos do ensino universitário, de integrais e derivadas. Então, o aluno que quer ir para a área de exatas, que já sabe que quer ir para a engenharia, é um aluno que a gente faria a proposta. Faça o Kumon e termine o método Kumon, que você vai colher frutos e você vai levar isso para a tua vida, para a tua carreira, inclusive, né? Alguns alunos que têm um objetivo, quero fazer um vestibular, ele tem um limite de conteúdo, um concurso tem um limite de conteúdo que a gente vai ver individualmente. Então, assim, é muito complicado eu te passar um período, olha, vai demorar 2 anos, vai demorar 3 anos. A sugestão que nós fazemos para uma pessoa que quer experimentar o método Kumon, né, para sentir os benefícios, é que ela se oportunize, fazer pelo menos 1 ano do método para que ela possa sentir os benefícios na sua vida. E eu acredito que quem dá a chance de experimentar 1 ano, com certeza vai fazer muito mais. E então, falando nesses benefícios, quais que a gente poderia colocar como os principais benefícios do método Kumon? Stephanie, o autodidatismo é a principal característica do método Kumon. A gente quer desenvolver alunos que consigam desenvolver e evoluir de forma autônoma. O que é isso? Uma criança que não seja dependente de ter um professor, de ter uma afinidade com o professor para desenvolver no assunto. Ela tem a capacidade de aprender por si só. Então, essa é a característica máxima do Kumon, eu diria, né? Nós trabalhamos isso. Junto com isso, o aluno ele vai desenvolver o hábito de estudo, porque ele estuda todos os dias. Ele vai desenvolver a questão da concentração. O material do Kumon é trabalhado anotando esse horário, orientando para que a criança, a pré-adolescente, o adulto faça de maneira concentrada, sem interrupção. Isso ajuda que a pessoa tenha foco. Persistência frente aos desafios, porque nós fazemos uma proposta que é muito lindo. Todos esses benefícios que a gente está comentando aqui, todo mundo quer para a vida, eu acredito. Só que existe perseverança.
né? Quando você decide fazer uma atividade física, você não vai praticar atividade física só quando estiver em boas condições. Está calor, está um dia agradável, vai ter dia que você vai estar cansado e você vai ter que acordar de repente para fazer aquela atividade. Existem esses desafios no método Kumon, né? É uma coisa que você se propõe, você vai fazer como hábito e tem os desafios. Então, tem essas oportunidades também de ter esse momento de perseverança, né? Enfrentamento frente às frustrações, quando você vai trabalhar um assunto novo que você nunca viu, então você vai ter esses enfrentamentos. Então, são, acho que, bastante características, mas o principal é o autodidatismo. E pelo que você falou, tem muitas coisas que podem ajudar nos aspectos emocionais. Como que o método pode ajudar nas questões emocionais? Quando o aluno chega no método Kumon, na grande maioria das vezes, a procura é em função de uma dificuldade já existente, né? Não de uma forma preventiva. E o aluno já está se sentindo com dificuldade, ele está se sentindo incapacitado, ele não está conseguindo atingir os objetivos de nota, então visivelmente ele chega com a autoestima baixa, rebaixada. E o fato da gente começar a trabalhar num conteúdo dentro da capacidade dele, trabalhar com incentivo, com elogio e evoluindo de maneira gradual, faz com que o aluno comece a ter a autoestima elevada, ele começa a ter aquele senso de realização, eu posso fazer, eu consigo fazer. Então, dessa maneira, a gente sente muito nos primeiros dias de aula, inclusive, né? Porque os pais perguntam, quanto tempo eu vou demorar para conseguir ter um efeito do método Kumon? Meu filho está tendo uma nota ruim na escola. E eu falo assim, olha, questão de nota, calma que vai ser uma consequência, vai melhorar. Mas já nas primeiras aulas você já consegue ver aquela alegria de uma criança que não está dando conta, que não às vezes eles não fazem a questão da escola, a tarefa da escola, os temas de escola, não é preguiça. Às vezes eles não conseguem, eles não estão dando conta de fazer aquilo. Então a tendência é se afastar do que eles não conseguem fazer. Com a gente é assim. Então, no Kumon, a ideia é eles levarem uma tarefa que eles dão conta de fazer. E a sensação deles estarem cumprindo com aquele objetivo, deles estarem realizando, deles darem conta, ajuda a fortalecer a autoestima da criança, do adulto, enfim. Bom, eu acredito que tem muitos pais que estão nos assistindo que identificaram com bastante coisas. Então, qual que seria a mensagem final que você gostaria de deixar para esses pais? Eu gostaria de dizer para os pais para acompanharem a vida estudantil, a vida escolar, a vida social, com os amigos, estarem por dentro do que acontece, buscarem uma palavra de elogio sempre, né? A tendência, quando a criança erra, quando a gente erra, sempre vem muitas críticas, né? Então a gente desenvolveu um olhar mais bondoso, um olhar de enxergar o que ele está conseguindo realizar, valorizar cada esforço feito e trabalhar mais na questão do incentivo, né? Tá sempre buscando incentivar o filho. E se tiver oportunidade, realmente, de repente, buscar uma unidade do Kumon, fazer uma avaliação, a gente vai poder dizer uma coisa mais específica para cada criança, né? Porque cada criança é um universo, então cada um tem suas características peculiares. E se os pais quiserem nos buscar e fazer uma visita lá na unidade, para a gente poder fazer uma avaliação diagnóstica, para poder falar um pouquinho sobre aquela criança de maneira específica, nós estamos com as portas sempre abertas e no que a gente puder auxiliar, dar sugestões, a gente está à disposição, Stephanie. Muito bem, então o nosso tempo está terminando. Esse tema bem gostoso da gente conversar, da gente saber mais. E hoje a gente esteve aqui com a Aira Carvalho, que ela é franqueada, né, de um método Kumon. Então, a gente queria agradecer por essas palavras muito importantes, esses esclarecimentos. E muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e vindo aqui dar grandes informações para a gente. Obrigada a você, Stephanie. O prazer é nosso. Bom, e a você que nos acompanhou, muito obrigado. Gostou do programa? Dê o seu like, compartilhe nos links que estão aqui na tela e permaneçam conosco a toda sexta-feira. Na semana que vem, estaremos aqui com a Mariana Polinário, falando sobre como cultivar relacionamentos saudáveis. É você daí, nós daqui, ligados na palavra.
Hoje vamos estar falando sobre como cultivar relacionamentos saudáveis. E relacionamento saudável é aquele relacionamento que gera uma qualidade de vida, né? Então ele trabalha muito na questão da saúde mental, saúde emocional, aquele relacionamento que não te gera mal, né? Que você fica feliz.